A Bíblia diz, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. O mundo lá fora não tem esse privilégio de ter um Deus que a hora que ele clama, você pede ajuda, ele esteja pronto para socorrer você, para ajudar você em o nome de Jesus. 1 de João 5, o versículo é o 14. E esta é a confiança que temos nele. Qual? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o que, igreja? Nos ouve. Essa é a confiança que eu tenho em Deus. Qual, pastor Josias? Que se eu pedir socorro para ele, na hora que for preciso, ele está pronto. Ele ouve, ele atende, ele responde. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o privilégio de você servir um Deus como Deus Todo-Poderoso, como nosso Deus. Como Deus El Shaddai, que se apresentou a Abrão naquele momento em que o Abrão talvez estivesse triste porque não conseguia ou não tinha conseguido ainda aquilo que desejava, aquilo que sonhava, que almejava, mas Deus apareceu para ele se mostrando como tudo na vida do Abrão, como Deus é tudo na minha vida, como ele deve ser tudo na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 8. Mateus capítulo 7, o versículo é o 8. Diz a Bíblia: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Irmãos, conforme está escrito aqui em Deuteronômio, que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Todas as vezes que eu precisar, que eu estiver em apuros, com a corda no pescoço e pedir, Jesus, me socorre, é igualzinho o Pedro que estava para afundar. Jesus estava bem perto dele e ele disse, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para salvá-lo. E não vai ser diferente comigo, nem com você, nos momentos de luta que todos nós temos. Se pedirmos, Senhor, salva-me, Ele vai salvar. Se pedirmos, Jesus, socorro, socorre, Ele vai socorrer. Quem crê nisso, fala graças a Deus. Olha o que diz João, capítulo 11, versículo 41. João 11, 41. João 11, capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei, o quê? Que sempre me ouves. Deus ouve quantas vezes? De vez em quando? Não, sempre. Eu te dou graças, meu Deus, porque o Senhor me ouve sempre. Sempre que eu clamar, Deus ouve. Sempre que você clamar, Deus vai ouvir. O anjo falou lá com Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Deus ouve. Deus atende o nosso pedido de socorro. Como é que está na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos? Fala com Deus. Tira um momento para buscar, para se envolver com Deus, para fazer a sua oração, para ir diante do altar, em o nome de Cristo Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ficamos calados, queremos que Deus faça tudo e nós não fazemos nada. Voltando aqui para Deuteronômio capítulo 7, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, todas as vezes
que o chamamos. Olha o que salmo lindo. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E faz o quê? Os livra de todas as suas angústias. É o privilégio que eu tenho. Agora, para isso, eu preciso me tornar um justo diante de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, olha que privilégio tem a igreja de Jesus de ter um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que Ele, todas as vezes que precisamos, que chamamos, Ele atende. Volta a Deuteronômio capítulo 4, agora o versículo 8. E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Palavra poderosa de Deus. Palavra que não muda, que é a mesma ontem, hoje será a mesma para todo sempre. Palavra que, conforme o próprio Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Que Deus tenha um cuidado para que toda ela se realize na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. A gente tem que ter esse entendimento e despertar, entender que privilégio eu tenho. Posso passar por lutas, posso passar por dificuldades, posso passar por adversidades, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder aqui não é de possuir coisas, de conseguir coisas, é de até enfrentar situações que todo ser humano enfrenta, mas ter a alegria de saber que se eu pedir a Deus ajuda, Ele me socorre. Foi o caso de Neemias, no capítulo 1 de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso aqui é normal, é muito normal na vida de qualquer pessoa. Vivemos num corpo e é uma batalha do espírito contra a carne contra o espírito. E estar nesse corpo é um desafio diário que a gente passa. Enquanto eu estou pregando aqui, você de repente está numa luta. Até uma situação tão difícil e delicada que você quase que não consegue se concentrar para ouvir a palavra de Deus. E é o que o diabo quer. Ele quer atrapalhar esse momento, porque aí ele sabe que a fé vem pelo ouvir. Então ele não quer que você ouça, que você dê atenção à palavra de Deus, que você fique disperso com o pensamento longe, quando você deveria dizer: meu Deus, eu vim aqui para te buscar, me ajuda, fala comigo, Jesus. Eu falava domingo, é o momento que você tem que respeitar enquanto eu estou falando. Enquanto a reunião está decorrendo, está acontecendo em nome de Cristo Jesus, vai dando atenção à palavra de Deus, vai dando atenção à palavra de Deus, porque essa batalha do espírito contra a carne contra o espírito é tremenda. Na hora que o Neemias ouviu a notícia ruim, como qualquer pessoa, se abate. Veio aquele baque na vida dele. Só que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou o homem de Deus e a mulher de Deus tem um privilégio. Ela tem um Deus que está pronto para ouvir. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis.
Mas aí ficamos murmurando, acusando pessoas, culpando pessoas, quando deveríamos entrar na presença de Deus e falar com Deus. E apresentar as nossas necessidades, apresentar a nossa situação e dizer: Jesus, espero no Senhor, me socorre, me ajuda, me dá uma palavra, fala comigo. O Neemias ouviu toda essa má notícia que veio do povo dele, se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias. Depois ele toma a atitude correta que qualquer cristão, que todo cristão deve tomar. A Bíblia diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Coloca diante de Deus esse problema. Faça um jejum. O jejum não é para você receber bênçãos. O jejum que você faz, que eu faço, é para quebrar essa carne. Jesus disse que os filhos os convidados da festa não precisam jejuar enquanto o noivo está presente. Mas haverão dias que o noivo vai ser tirado, vai ser necessário jejuar. E esse jejum não é, como eu disse, para receber bênção. O jejum é para quebrar a carne, para me tornar espiritual, porque Deus é espírito. E as coisas acontecem no mundo espiritual e eu preciso estar nesse nível de Deus para poder vencer em nome de Cristo Jesus. Porque na carne você não vai vencer. Na carne você não vence as lutas, as tentações, as adversidades da vida. A arma que vence o mundo é a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. É batalha espiritual, irmãos. Então Neemias, ele ouviu aquela notícia, diante daquilo ele se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias e esteve jejuando ao Deus dos céus. Esse estar jejuando e orando perante o Deus dos céus é você se esforçar para chegar no nível de Deus. Porque quando você chega no nível de Deus, você olha como Deus olha. Você olha como Deus olha, você não vê só problema. Lembra que semana passada eu falei dos discípulos, o discípulo e Jesus que saíram do templo? Marcos capítulo 13. A Bíblia Sagrada diz que os dois viram a mesma coisa. Só que um se impressiona colocando o problema grande demais e Jesus olha como Deus olha. Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha a diferença do homem carnal e o homem espiritual. Do homem que está cheio da palavra de Deus e o outro que a palavra entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. É saco vazio. É o odre velho que nos sustenta o vinho nele. E se o vinho não está em você, não conserva você santo, não conserva você de Deus, uma pessoa que confia no Senhor. Olha que diferença, estamos aqui dando a mensagem, dando a palavra de Deus para todo mundo, e vai ter pessoas que vai sair daqui carnal, e outras vão sair daqui mais espirituais. Vão sair mais carnais e mais espirituais. Por quê? Porque não está dando atenção à palavra de Deus. E Deus vai se manifestar para aquele que está no mesmo nível que ele está, que Deus vai honrar em o nome de Cristo Jesus. Então, o jejuar aqui é quebrar a carne, é me tornar mais espiritual, até para eu enxergar não só o problema, eu sei que o problema está lá, mas que eu possa enxergar e dizer: não, Deus está comigo, Deus vai dar a vitória, em nome de Cristo Jesus. O outro diz: mas você não vai fazer nada? O carnal vai dizer: ué, você age desse jeito, tranquilo assim? Essa é a diferença daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. É o que diz ali lá em Deuteronômio. Porque que gente há tão grande que tenham deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Esse é o privilégio do homem espiritual que o carnal não tem.
que o carnal para diante daquela situação e fica. Ele para diante daquela situação e não sabe o que fazer. Agora o homem espiritual não, chega diante dessa situação, ele sabe o que fazer, ele sabe o que Deus é capaz de fazer em o nome de Cristo Jesus. Vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Oh, irmãos, que privilégio de ter Deus como nosso Deus, que está pronto para ouvir a nossa oração, o nosso pedido de socorro em nome de Cristo Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Vão zombar de você porque você confia em Deus. Vão zombar de você porque você escolheu acreditar em Deus. Vão zombar de você porque você sai da sua casa para vir para cá. Eles vão fazer de tudo. Satanás quer que você pare. Satanás quer que você estacione. O que ele queria naquela notícia ruim que Neemias parasse. Mas ele se assentou, chorou, se lamentou, mas esteve jejuando e orando ao Deus do céu. Não pare. Continue buscando, continue orando, continue clamando por Deus. Versículo 2: E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O diabo fica ameaçando. Ele não vai conseguir. Talvez o inferno diga que você não vai conseguir. Vão sacrificar? Nunca é, irmão, sacrifício o que fazemos no Senhor. Isso aqui não é um sacrifício. Você buscar a Deus, colocar a sua vida no altar, isso não é um sacrifício. Sacrifício, eu já falei aqui, é uma pessoa ter que fazer um tratamento sério de saúde. Sacrifício a minha mãe fazia. Tinha que tirar dias da semana, 3 vezes ao dia da semana, para fazer hemodiálise. Aí ela saía lá de Saracuruna para ir em Nova Iguaçu para fazer isso aí. Que era o lugar que fazia. Aí ela e meu pai fazia, voltava para casa, mas depois... Mas um dia passava, tinha que fazer isso de novo, ir lá, fazer hemodiálise, voltava para casa fraca. Meu pai até contou que uma vez ela caiu na rua, que não tinha nem forças. Isso é um sacrifício. Agora você vir aqui para ouvir a palavra de Deus, para se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, você fazer um jejum, marcar um momento de oração, de busca a Deus. Que lindo estava ontem lá na igreja. E o pastor Jaime quase não anunciou. A igreja estava hiperlotada. O povo passar 3 horas louvando, adorando a Deus. 3 horas, irmãos. 1h40 só orando, só orando, só orando, só orando, só falando com Deus. A gente tem que fazer isso, irmãos. Pastor José, é aquilo que não sei se foi o pastor Maico, se marca um churrasco, foi lá na reunião dos homens. Se marca um churrasco, vem gente que você nem conhece. Agora você marca um momento de oração, vem os que querem Deus de verdade, os que têm prazer de falar com Deus, de se envolver com Ele. Então isso não é sacrifício. Você buscar a Deus não é sacrifício. Versículo 3 de Neemias, capítulo 4. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha que diabo sem vergonha safado. Você está buscando em vão, quer dizer, ele faz tudo isso aí, mas vem uma dificuldade, ele chora, ele reclama, ele murmura, ele diz que vai desistir, ele diz que vai embora, ele sai da igreja. O que adianta? É isso que o diabo está falando. O diabo conhece até alguns de nós. Parece que tem todo o gás, mas ele sabe que se colocar uma pedra de tropeço, a pessoa para do caminho.
a pessoa não vai adiante, ela desiste. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmão, a gente não pode deixar de buscar a Deus, irmãos. O nosso coração tem que estar inclinado a querer buscar de Deus, a esse Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso pedido de socorro. Um Deus que está pronto para ouvir você. Eu ouvi agora o Jó falando, capítulo 42, com ouvidos meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Hoje Deus já se mostrou, se revelou para a nossa vida. Vemos o que Deus é capaz de fazer pela sua palavra, através da sua palavra. Ouvimos, sim, mas o ouvir traz fé, traz convicção, traz certeza em o nome de Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer que podemos ver o Senhor, andamos com Ele, vivemos com Ele em nome de Cristo Jesus. Irmão, que privilégio é o nosso. Gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tenha estatutos, olha aqui, essa palavra, viva, irmãos. Ela não é morta, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela se cumpre. Ela se cumpre, irmãos. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Os céus e a terra, eles vão passar, mas as minhas palavras não passam. São estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Hoje você recebeu mais um pouco dessa lei, desse estatuto, dessa mensagem, desse entendimento. Creia, confie na palavra de Deus, não despreze aquilo que Deus traz para o seu coração nesta manhã, em o nome de Cristo. Falem graças a Deus. Vamos continuar orando, não é em vão, como diz a Bíblia Sagrada. Assim edificamos o muro, vamos edificar o muro, e todo o muro se cerrou, acabou, findou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos nos inclinar a orar, a buscar a Deus, a se envolver com Deus, a estar junto com os irmãos, a congregarmos, estarmos firmes em o nome de Cristo.